Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 13. Desastre romântico. Sou um perigo para meninos e meninas. Quer ser comigo? Mascar chiclete agora é crime. Lavínia jogou do telhado um pedaço de seu sanduíche, que foi imediatamente capturado por uma gaivota. Para nosso piquenique de almoço, ela me levou com Hazel e Meg ao lugar aonde mais gostava de ir para pensar: o telhado da torre do sino da Universidade de Nova Roma, cuja entrada descobriu sozinha. As pessoas não eram encorajadas a subir lá, mas também não era estritamente proibido. O tipo de espaço que Lavínia aparentemente mais gostava de habitar. Ela explicou que gostava de ficar ali por ser logo acima do Jardim dos Faunos, onde Rena mais gostava de ir para pensar. Não era o caso no momento, mas, sempre que Rena estava lá, Lavínia podia olhar para a pretora, 30 metros abaixo, e se gabar. Ha, ha, meu lugar de pensar é mais alto do que o seu lugar de pensar. Ali, sentado nas telhas de argila vermelha precariamente inclinadas, com uma focácia pela metade no colo, eu via a cidade e o vale espalhados lá embaixo. Tudo que tínhamos a perder na invasão futura. Depois, ficavam as planícies de Auckland e a Baía de São Francisco, que em poucos dias estaria pontilhada de luxuosos iates bélicos de Calígula. Sinceramente, Lavínia jogou outro pedaço de queijo quente para as gaivotas. Que desperdício! Se os legionários saíssem para fazer uma porcaria de uma caminhada de vez em quando, saberiam da existência da Rua Gato Selvagem. Eu assenti, embora desconfiasse de que a maioria dos legionários, que passavam boa parte do tempo marchando com armaduras pesadas, não veria muita graça em fazer caminhadas. Mas Lavínia parecia conhecer cada estradinha, trilha e túnel secreto num raio de 30 quilômetros do acampamento Júpiter. Por que, imagino eu, nunca se sabe quando será preciso dar uma escapada para ir a um encontro com uma cicuta ou uma beladona bonitinha. Do meu outro lado, Hazel ignorou o wrap vegetariano e resmungou: não acredito que Frank se ofereceu como voluntário. Está péssimo depois das maluquices da batalha. Ali perto, depois de ter massacrado o seu almoço, Meg começou a dar estrelas para ajudar na digestão. Cada vez que ela encostava no chão e recuperava o equilíbrio de cima das telhas frouxas, meu coração subia um pouco mais pela garganta. Meg, você poderia não fazer isso, por favor? Pedi. É divertido. Ela fixou o olhar no horizonte e anunciou: eu quero um unicórnio. E deu outra estrela. Lavínia murmurou para o nada: você estourou uma bola de chiclete. Vai ser perfeita para a missão. Por que eu tenho de gostar de um cara que flerta com a morte? Refletiu Hazel. Meg, supliquei, você vai cair. Um unicórnio pequeno serve, disse Meg. Não é justo terem tantos aqui e eu não poder ficar com nenhum. Continuamos esse quarteto desarmônico até uma águia gigante descer do céu, pegar o resto do queijo quente da mão de Lavínia e sair voando, deixando para trás um bando de gaivotas irritadas. Típico. Lavínia limpou as mãos na calça. Não posso nem comer um sanduíche em paz. Enfiei o resto da focácia na boca caso a águia resolvesse voltar em busca de mais. Bom, disse Hazel suspirando. Pelo menos temos a tarde de folga para fazer planos. Ela deu metade do wrap vegetariano para Lavínia.
Lavínia piscou, aparentemente sem saber como reagir ao gesto de gentileza. Obrigada. Mas o que tem para planejar? Vamos até o carrossel, encontramos a tumba. Tentamos não morrer. Engoli o último pedaço, torcendo para que a comida empurrasse meu coração de volta para o local certo. Talvez a gente possa se concentrar na parte de não morrer. Por exemplo, por que esperar até de noite? Não seria mais seguro ir durante o dia? É sempre escuro no subterrâneo, disse Hazel. Além do mais, durante o dia vai ter muita criança no carrossel. Não quero que nenhuma se machuque. À noite o local vai estar deserto. Meg desabou do nosso lado, o cabelo parecendo um arbusto desgrenhado. E aí, Hazel, consegue fazer outras coisas bacanas debaixo da terra? Ouvi dizer que você consegue atrair diamantes e rubis. Hazel franziu a testa. Quem disse? Lavínia, por exemplo, disse Meg. Ai, meus deuses, disse Lavínia. Valeu, hein, Meg? Hazel olhou para o céu como se desejando que uma águia gigante descesse e a levasse embora. Eu consigo atrair metais preciosos, sim, riquezas da terra. É uma coisa de Plutão, mas não se pode gastar as coisas que eu atraio, Meg. Eu me reclinei nas telhas. Porque são amaldiçoadas? Acho que me lembro de ouvir alguma coisa sobre uma maldição. E não foi Lavínia quem me contou nem nada, acrescentei depressa. Hazel mexeu no wrap vegetariano. Não é bem uma maldição hoje em dia. Antigamente eu não conseguia controlar. Diamantes, moedas de ouro, coisas assim brotavam do chão sempre que eu ficava nervosa. Legal, disse Meg. Não era não, garantiu Hazel. Se alguém pegasse os tesouros e tentasse gastá-los, coisas horríveis aconteciam. Ah. E agora? Perguntou Meg. Desde que conheci Frank, Hazel hesitou. Muito tempo atrás, Plutão me disse que um descendente de Poseidon acabaria com a minha maldição. É complicado, mas Frank é descendente de Poseidon por parte de mãe. Quando começamos a namorar, ele é uma boa pessoa, sabe? Não estou dizendo que eu precisava de um rapaz para resolver meus problemas. Um rapaz? Questionou Meg. A pálpebra direita de Hazel teve um espasmo. Desculpa. Eu cresci nos anos 1930. Às vezes escorrego no vocabulário. Não estou dizendo que eu precisava de um cara para resolver meus problemas. Mas é que Frank tinha sua maldição própria para resolver e me entendia. Nós nos ajudamos em momentos ruins, conversando, reaprendendo a ser feliz. Ele me faz sentir... Amada? Sugeri. Lavínia me encarou e murmurou. Que fofo. Hazel dobrou as pernas. Não sei por que estou contando isso tudo, mas sim. Agora controlo os meus poderes bem melhor. Não surgem pedras preciosas do nada quando me chateio. Mesmo assim, essas pedras não devem ser usadas. Acho... Minha intuição diz que Plutão não gostaria disso. Não quero descobrir o que aconteceria se alguém tentasse. Meg fez beicinho. Então você não pode me dar nem um diamante pequenininho? Só para eu brincar? Meg, repreendi. Um rubi? Meg. Deixa pra lá. Meg franziu a testa e ficou estudando sua camiseta de unicórnio, sem dúvida pensando em como ficaria legal decorá-la com vários milhões de dólares em pedras preciosas. Eu só quero lutar. Você provavelmente vai realizar seu desejo, disse Hazel. Mas não esqueça que esta noite a ideia é explorar e obter informações. Vamos precisar ser furtivos. Isso mesmo, Meg, falei. Porque, se você lembra bem, Apolo encara a morte na tumba de Tarquínio. Se tenho que encarar a morte, prefiro fazer isso escondido nas sombras e fugir sem a morte e nunca saber que estive lá. Meg se irritou como se eu tivesse sugerido uma regra injusta no pique-pega. Tudo bem, acho que consigo ser furtiva. Que bom, disse Hazel. E Lavínia, nada de chiclete. Me dá algum crédito, eu tenho movimentos bem sorrateiros. Ela balançou os pés. Filha de Terpsícore, sabe? Ai. Respondeu Hazel. Tudo bem. Peguem seus suprimentos e descansem. Vamos nos encontrar no campo de Marte ao pôr do sol.
Descansar deveria ter sido uma tarefa fácil. Meg foi explorar o acampamento. Leia-se, ver os unicórnios de novo, deixando o quarto no segundo andar do café só para mim. Fiquei deitado no colchão, apreciando o silêncio, olhando para as íris de Meg recém-plantadas que floresciam no vaso da janela. Ainda assim, não consegui dormir. O ferimento na minha barriga latejava, minha cabeça zumbia. Pensei em Rezolevski, que deu a Frank os créditos por acabar com sua maldição. Todo mundo merecia alguém que pudesse acabar com maldições por meio de amor. Mas esse não era meu destino. Até meus maiores romances provocaram maldições, e não o contrário. Daphne, Jacinto. E mais tarde, sim, a Sibila de Cumas. Eu me lembrava do dia em que nos sentamos na praia, o Mediterrâneo esparramado na nossa frente como uma folha de vidro azul. Atrás de nós, na colina onde ficava a caverna da Sibila, as oliveiras tostavam e as cigarras zumbiam no calor do verão da Itália. Ao longe estava o Monte Vesúvio, enevoado e roxo. Conjurar uma imagem da Sibila era mais difícil. Não a mulher corcunda e desgrenhada que vi na sala do trono de Tarquínio, mas a linda jovem naquela praia, séculos antes, quando Cumas ainda era uma colônia grega. Eu amava tudo nela. O sol se refletindo em seu cabelo, o brilho malicioso nos olhos, o sorriso fácil. Ela não parecia se importar por eu ser um deus, apesar de precisar abrir mão de tudo para ser meu oráculo, da família, do futuro, até mesmo do nome. Depois do juramento a mim, passou a ser conhecida apenas como Sibila, a voz de Apolo. Mas isso não foi o suficiente para mim. Eu estava apaixonado. Convenci-me de que era amor, o verdadeiro romance que apagaria todos os meus erros anteriores. Eu queria que Sibila fosse minha parceira por toda a eternidade. Com o passar daquela tarde, tentei convencê-la e supliquei. Você poderia ser muito mais do que minha sacerdotisa, pedi. Case comigo. Ela riu. Você não pode estar falando sério. Estou, peço qualquer coisa em troca e será sua. Ela enrolou uma mecha de cachos castanhos no dedo. Tudo o que eu sempre quis foi ser Sibila, guiar as pessoas dessa terra para um futuro melhor. Você já me deu isso. Então, haha, o jogo virou. Mas você só tem uma vida. Se fosse imortal, poderia guiar os humanos para uma vida melhor eternamente, ao meu lado. Ela me olhou de soslaio. Apolo, por favor, você enjoaria de mim depois de uma semana. Nunca. Então está dizendo, ela pegou 2 punhados de areia, que se eu desejasse essa quantidade de grãos de areia nas minhas mãos em anos de vida, você me daria? Está feito, declarei. Na mesma hora senti parte do meu poder fluindo para a força vital dela. E agora, meu amor? Opa, ela largou a areia, levantou-se e começou a recuar como se de repente eu tivesse ficado radioativo. Foi hipotético, seu galanteador. Eu não aceitei. O que está feito, eu me levantei. Um poder não pode ser retirado. Agora você precisa honrar sua parte do acordo. Os olhos dela se arregalaram de pânico. Eu não posso, não quero. Eu ri achando que ela só estava nervosa. Abri os braços. Não tenha medo. É claro que estou com medo. Ela recuou ainda mais. Nada de bom acontece com seus amantes. Eu só queria ser sua Sibila e agora você estragou tudo. Meu sorriso desmoronou. Senti meu ardor esfriando, ficando tempestuoso. Não me irrite, Sibila. Estou lhe oferecendo o universo. Já lhe dei vida quase imortal. Você não pode recusar o pagamento. Pagamento? Ela cerrou os punhos. Como ousa pensar em mim como uma transação? Eu fazia testa. A tarde não estava se desenrolando como eu tinha planejado. Eu não quis dizer... Obviamente eu não estava... Bom, Lorde Apolo, rosnou ela. Se isso é uma transação, vou adiar o pagamento até sua parte do acordo estar completa. Você mesmo disse, vida quase mortal. Vou viver até os grãos de areia acabarem, não é? Volte me procurar no final desse período. Se ainda me quiser, serei sua.
Meus ombros despencaram. De repente, todas as coisas que eu amava em Sibila se tornaram características que eu odiava. A atitude determinada, a insubordinação, a beleza irritante e inalcançável, principalmente a beleza. Muito bem. Minha voz ficou inacreditavelmente fria para um deus do sol. Quer discutir as letras miúdas do seu contrato? Eu prometi vida, não juventude. Você pode ter seus séculos de existência. Vai continuar sendo minha Sibila. Não posso retirar essas coisas depois de concedidas. Mas você vai envelhecer. Vai murchar. Não vai conseguir morrer. Eu prefiro isso. As palavras ditas eram desafiadoras, mas a voz falhou de medo. Ótimo, respondi com rispidez. Ótimo, gritou ela. Sumi em uma coluna de chamas depois de ter conseguido deixar as coisas bem estranhas mesmo. Ao longo dos séculos, Sibila murchou como disse que aconteceria. Forma física durou mais do que a de qualquer mortal comum, mas a dor que lhe causei, o sofrimento duradouro. Mesmo que tivesse arrependimentos, eu não poderia retirar minha maldição precipitada, da mesma forma que ela não poderia retirar seu desejo. Finalmente, próximo ao fim do Império Romano, ouvi rumores de que o corpo de Sibila tinha apodrecido completamente, e mesmo assim ela não morria. As cuidadoras mantinham sua força vital, um leve sussurro de voz e um pote de vidro. Supus que o pote houvesse se perdido um tempo depois que os grãos de areia de Sibila tivessem finalmente acabado. Mas, e se eu tivesse errado? E se ela ainda estivesse viva? Eu duvidava de que usaria o sussurro da voz que restava para enaltecer Apolo nas redes sociais. Eu merecia o ódio dela. Enfim, entendi isso. Ah, Jason Grace. Eu prometi a você que me lembraria de como era ser humano. Mas por que a vergonha humana tinha que doer tanto? Por que não havia um botão de desligar? E ao pensar em Sibila, eu não podia deixar de considerar a outra jovem como uma maldição. Reina Ávila Ramírez Arellano. Fui pego totalmente de surpresa no dia em que entrei na sala do trono no Monte Olimpo, elegantemente atrasado para nossa reunião, como sempre, e encontrei Vênus estudando a imagem luminosa de uma jovem que flutuava sob a palma de sua mão. A expressão da deusa estava cansada e perturbada, algo que eu não via com frequência. Quem é essa? Perguntei com ingenuidade. Ela é linda. Foi o gatilho de que Vênus precisava para soltar toda a sua fúria. Ela me contou o destino de Reina. Nenhum semideus seria capaz de curar o coração dela. Mas isso não queria dizer que eu era a resposta para o problema de Reina. Pelo contrário. Na frente de todo um conjunto de deuses, Vênus anunciou que eu era indigno. Um desastre. Eu havia arruinado todos os relacionamentos que vivi e deveria manter a força divina longe de Reina, senão Vênus me amaldiçoaria com mais azar no amor do que eu já tinha. A gargalhada debochada dos outros deuses ainda ecoava nos meus ouvidos. Se não fosse aquele encontro, eu talvez nem soubesse que Reina existia. Eu certamente não a cobiçava. Mas sempre queremos o que não podemos ter. Quando Vênus declarou que Reina era proibida, eu passei a ficar fascinado por ela. Por que Vênus foi tão enfática? O que o destino de Reina significava? Acho que agora entendo tudo. Como Lester Papadoulos, eu não tinha mais uma fuça divina. Eu não era mortal, nem deus, nem semideus. Vênus por acaso sabia que isso aconteceria um dia? Será que havia me mostrado Reina e me avisado para ficar longe dela, sabendo perfeitamente que eu acabaria ficando obcecado? Vênus era uma deusa ardilosa. Fazia jogos dentro de jogos. Se meu destino fosse me tornar o verdadeiro amor de Reina, acabar com a maldição dela como Frank fez com Hazel, será que Vênus permitiria? Mas, ao mesmo tempo, eu era um desastre no amor. Tinha estragado todos os meus relacionamentos. Só gerei destruição e sofrimento para os rapazes e moças que amei. Como poderia acreditar que seria bom para a pretora? Fiquei deitado no colchão, os pensamentos girando na cabeça até o fim da tarde. Acabei desistindo da ideia de descansar. Peguei meus suprimentos, a aljava, o arco, o ukulele e a mochila, e saí. Eu precisava de orientação,
e só conseguia pensar em um jeito de conseguir.